mais sobre ele, para receber milagres, né? Para receber a sua salvação e para escutar os ensinamentos do Senhor Jesus, porque a palavra vem nos dizer que ele tinha grande autoridade e grande sabedoria quando ensinava. E em Mateus 6, no versículo 19, o subtítulo é Ensino sobre bens e dinheiro. A minha Bíblia, ela é a NVT, ela é de mais fácil assimilação e entendimento, né? Depois, se você quiser tirar alguma dúvida, se você tem uma Bíblia, a NVI, a NAA, eu tenho várias, né? Mas essa é um pouco mais fácil de entendimento. Boa noite, Gislaine, Eulália, Ivanildo, Francisco, Rosa Maria. É um privilégio poder contar com a presença de vocês, Valdeci. Vamos orar? Vamos entregar a honra e a glória àquele que é digno de honra e de glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua presença, Senhor, durante esta palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração para entregar aos meus irmãos. Amado Espírito Santo, eu clamo pela Tua presença aqui, Tu és bem-vindo aqui, Tu és necessário aqui, amado Espírito Santo. Temos corações ansiosos para Te ouvir. Fala conosco, fala comigo, fala por mim, fala através de mim. Eu Te entrego o controle da minha mente, que não seja eu falando, Espírito Santo, mas que seja uma palavra direto do trono de Deus ao coração dos meus irmãos. Usa-me conforme lhe apraz, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. E que o Senhor possa abençoar o coração de cada um que está aqui nesta live. Boa noite, Luiz. Boa noite. Eu vou anotar o seu nome e estarei orando. Hoje eu quero fazer essa live bem rapidinho, né? Porque eu tenho um compromisso depois, mas eu vou anotar aqui o seu nome. Tem um caderno que eu anoto o nome das pessoas para orar. Eu estarei orando pela sua causa. E a palavra de Deus vem nos dizer ali, em Mateus 6,19, o seguinte: Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e as furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Então o Senhor Jesus, ele veio aqui a exortar aquele povo sobre a forma como eles deveriam lidar com o dinheiro, sobre a forma que era correta de lidar com o dinheiro. Não que o Senhor Jesus proibisse as pessoas de ter riqueza, de ter dinheiro, não. O que o Senhor Jesus veio exortar era a forma como as pessoas lidavam com o dinheiro. O ponto que o Senhor Jesus vem nos falar é quando os bens materiais eles nos afastam da presença de Deus. É quando nós damos mais prioridade em arrecadar dinheiro, em arrecadar riquezas, do que em entregar o seu coração para Deus. É quando você usa o seu dinheiro para único benefício próprio, ao invés de ajudar um necessitado, ao invés de ajudar um familiar. É quando você age de forma egoísta, através do dinheiro que você tem. Então, esse afastamento que o dinheiro causa de Deus, o dinheiro ele afasta o homem de Deus, porque quando a prioridade do homem é ter riqueza, é arrecadar bens, há um afastamento da presença de Deus. É esse tipo de atitude que o Senhor Jesus vem condenar. Mas o dinheiro, quando você tem bens materiais e ele é usado para ajudar ao próximo, para ajudar o necessitado, para ajudar a igreja do Senhor, ele é usado de forma correta. Porque o dinheiro,
Tem um ditado que diz que o dinheiro pode comprar uma cama, mas não o sono. Pode comprar uma joia, mas não a beleza. Pode comprar uma casa, mas não um lar. Então, com dinheiro você consegue entretenimento, você consegue distração, você consegue gastar com várias coisas, mas nada disso pode trazer paz ao seu coração. Nada disso pode trazer aquela completude que só o Espírito Santo de Deus nos traz quando nós nos entregamos verdadeiramente, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas e o aceitamos como Salvador. Então, o Senhor Jesus vem dizer aqui para que nós não ajuntemos tesouro aqui na terra, porque a traça destrói, os ladrões roubam, onde tudo é destruído, mas no céu. E quando é que nós ajuntamos dinheiros nos céus? Quando nós ajudamos aqueles que necessitam, quando o dinheiro é utilizado também para ajudar a obra de Deus. É isso que o Senhor Jesus vem alertar. Então, o dinheiro pode comprar qualquer tipo de bem material que você queira, mas é incapaz de comprar a sua salvação. Ele pode comprar um passaporte para você fazer um passeio, mas não é capaz de te dar a alegria de absorver aquele passeio. Então, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você guarde, quando você se for deste mundo, ele ficará neste mundo. Você não o levará. Então, nós devemos juntar os nossos tesouros no céu com Deus. Nós devemos usar o dinheiro para nos aproximar mais de Deus, para fazer a obra de Deus, para ajudar os necessitados, para ajudar os famintos, os órfãos e as viúvas. Então, o Senhor Jesus não vem condenar não vem condenar quando uma pessoa tem a posse de dinheiro, mas é o mau uso que ele faz desse dinheiro. É quando essa pessoa enriquece ilegalmente, de forma ilícita, e quando ela idolatra o dinheiro. Na versão da Bíblia de 92, ela é a João Ferreira de Almeida. A palavra de Deus vem nos dizer em Mateus o seguinte. A interpretação, ela fala o seguinte, eu vou ler para vocês. Mateus 6:19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. No final eu vou ler ele todo, e no final do versículo tem uma palavra aqui que faz toda a diferença. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Se o seu tesouro é arrecadar bens materiais, é ali que estará o seu coração. Se o seu tesouro é agradar a Deus, é ali que estará o seu coração, em agradar a Deus, em fazer a vontade do Pai, em ajudar aqueles que necessitam. Então, o Senhor Jesus, ele vem criticar as pessoas que colocam a sua segurança nos bens materiais e não em Deus, e não em coisas eternas como a salvação, como a bondade, como a benignidade, porque cada vez que a gente ajuda o necessitado, que a gente auxilia o próximo, a gente está adquirindo tesouros na nossa coroa. Então, as riquezas terrenas, elas perecem, e o nosso coração não deve estar ali. E a palavra de Deus também vem nos dizer o seguinte: seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E na versão da José Ferreira de Almeida vem escrito assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será
tenebroso. Tenebroso. Olha a diferença da palavra. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Aqui vem dizer, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Na versão de José Ferreira de Almeida diz, o corpo é tenebroso. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, quão profundas são essas trevas? Quão profunda é a treva dos olhos que se preocupa só com o seu bem único, exclusivo, quando a pessoa é egoísta, quando a pessoa ama o dinheiro a ponto de fazer de tudo, de passar por cima de todos para adquiri-lo. Então, nós devemos investir a nossa vida para a glória de Deus. A palavra de Deus vem nos dizer, quer nós comamos, quer nós bebamos. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Boa noite, Daniel, tudo bem? Marcos Daniel, tudo bem? Então, o olho, quando ele é bom, ele reconhece o Senhor Jesus como mestre e ele aceita o Senhor Jesus como seu Senhor. Ele reconhece os ensinamentos de Jesus como dignos de serem obedecidos, porque o olho mau, ele cobiça só as coisas materiais e encontra apenas trevas, enquanto o olho bom encontra a luz. E no versículo 24 vem nos dizer, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e o dinheiro. A NVT diz Deus e o dinheiro. E na João Ferreira de Almeida vem dizer o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o principado da idolatria. Shalom, apóstola amada. Como é bom ter a sua presença aqui comigo. Bem-vinda. Mamon, ele é um principado que ele controla as pessoas através do dinheiro. Na NVT diz Deus e o dinheiro, mas nas Bíblias mais antigas compara o dinheiro a uma potestade que pode te dominar. Então você tem que... O que Jesus está dizendo é que nós não podemos avançar em duas direções. Nós não podemos servir ao dinheiro, nós não podemos servir a Deus. Ou nós buscamos as coisas de Deus, ou nós buscamos as coisas da terra. Deus não proíbe você ter o dinheiro. O que Deus está falando aqui, o que o Senhor Jesus vem falar no Sermão do Monte, é o mau uso que você faz com o dinheiro que você tem. É quando você é egoísta, quando você não usa para ajudar o próximo, quando você tem o dinheiro apenas para satisfazer os seus desejos egoístas. Então, Deus, ele é um Pai bondoso, ele pode suprir todas as nossas necessidades. E o Senhor Jesus, aqui no Sermão do Monte, ele vem trazendo várias chaves de ensinamentos preciosos de como nós devemos proceder na nossa vida, de como nós devemos nos relacionar com Deus, nos relacionar com as pessoas, nos relacionar com aqueles a quem nós amamos. A palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, no versículo 8, o seguinte: fez tudo, Deuteronômio 8, versículo 17. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar. Conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como se vê hoje. Esse versículo, ele vem nos falar
Moisés vem exortar o povo ali sobre o ensinamento para eles obedecerem às leis de Deus. E Moisés vem declarando sobre como Deus proveu aquele povo ali com maná, um alimento celestial, quando Deus tirou a água da rocha e eles ficaram ali no deserto 40 anos. As roupas deles não se gastaram, o sapato não se gastou, e Deus proveu tudo a eles. E dessa forma deve ser a nossa relação com Deus. Nós não temos que simplesmente estar concentrados em arrecadar dinheiro, não. Nós temos que primeiro, a palavra de Deus nos diz, buscai primeiro as coisas dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E em Deuteronômio, no versículo 8, no capítulo 8, um versículo acima, vem nos dizer o seguinte, no 3b. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. E é isso que nós devemos ter em mente. E em Eclesiastes 5, versículo 10, Salomão vem declarar o seguinte: quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, se não para vê-la escapar entre os dedos? A riqueza que você tem não é garantia de felicidade, não é garantia da presença de Deus, não é garantia de paz, não é garantia de harmonia no seu lar. Só o Senhor Jesus pode lhe dar isso, mas isso tem que ser feito através de uma entrega genuína, através de um coração sedento pela palavra de Deus. E é isso que nós devemos ter em mente. Então, a palavra de Deus tem muitos ensinamentos a respeito de como nós devemos tratar o dinheiro. E o Senhor Jesus, quando ele proferiu ali o Sermão do Monte, ele veio trazendo ensinamentos novos para aquele povo que estava ali escravizado pelos romanos, sendo escravizados pelos religiosos, pelos fariseus, que declaravam que eles eram mais santos que todos. Bem-vinda, minha tia. A paz do Senhor, que eles eram mais santos que todos, que eles jejuavam mais que todos. Então, tudo que eles faziam era por orgulho próprio. E o Senhor Jesus vem exortar, vem veementemente ensinar aquele povo que essa não é forma de proceder, que Deus busca de um verdadeiro filho de Deus. Em Hebreus, vou trazer algumas palavras para que vocês vejam como a palavra de Deus é riquíssima em exortação, contra você usar o dinheiro de forma errada. Em Lucas 16, no capítulo 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: esta é a lição: usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles os receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mais uma exortação sobre o coração que é escravo do dinheiro, o coração que é egoísta, o coração
e os olhos que são escuros pelo egoísmo, pela ganância de ter, e não se preocupa muitas vezes até com um ente querido que busca ajuda, que lhe pede ajuda. Então, o Senhor Jesus vem criticando tudo isso quando você coloca a sua segurança no dinheiro e não em Deus. Você coloca a sua fé nos bens materiais, no que Ele pode te proporcionar, e não se preocupa com a salvação da sua alma, não se preocupa com estar mais próximo de Deus. Então, a nossa segurança tem que ser acumular tesouros nos céus, através da busca do Senhor, através da leitura da palavra, através como Deus nos pede, ajudai os órfãos, as viúvas e os estrangeiros e os necessitados. E esta é a palavra que eu vim trazer para vocês nesse dia. Espero que essa palavra possa ter te ajudado de alguma forma. É um privilégio ter vocês aqui comigo, é um privilégio ter a minha apóstola amada Larissa Argolo assistindo aqui comigo. Um privilégio imenso, minha apóstola amada que eu amo muito, que tudo que eu aprendi foi através da vida dela, uma mulher de fé, uma mulher de fibra. Glória a Deus pela sua vida, minha apóstola amada, em nome de Jesus. E nesse momento eu quero encerrar esta live com uma oração. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, no nome poderoso de Jesus, Senhor, eu te entrego, Senhor, esta palavra. Pai, obrigada por esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Senhor, eu peço que esta palavra, Senhor, encontre corações dispostos, corações sedentos, Pai. No nome poderoso de Jesus, que vire uma sementinha, Senhor, e se torne uma árvore frondosa. Espírito Santo de Deus, alcança os corações daqueles que te amam, daqueles que buscam pela tua presença. Pai, ensina-nos a lidar com o dinheiro, que jamais nós deixemos que ele nos torne o nosso Senhor. O único Deus verdadeiro é Deus Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus, é o único que nós devemos servir, a dar honra e glória. Eu glorifico a Deus pela presença de cada um que esteve comigo nesta live, de cada um que ainda assistirá, no nome poderoso de Jesus. Senhor, abençoa a todos, dá uma boa noite de sono, Pai, no nome poderoso de Jesus, no nome poderoso de Jesus. Obrigado a todos, tenham uma boa noite de descanso, fiquem com a paz do Senhor. Shalom, shalom.